Sim, agora nós vamos falar sobre o conceito de democracia, vocês podem ver que é do capítulo 7 do livro, certo? Democracia, cidadania e direitos humanos. Aqui a gente vai conhecer o termo democracia, né? Democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos, povo, e kratos, poder. Ou seja, é o poder do povo. Essa maneira de governar surgiu na Grécia Antiga, em torno do século V antes de Cristo, né? Você pode até observar nessa ilustração abaixo, que era onde os atenienses debatiam a política, né? Votavam as leis e tudo. Era uma democracia o quê? Direta. Não tinha um representante, ou seja, você não votava no vereador, nem no deputado, certo? Você ia lá na praça e votava, dava suas declarações, né? E só quem podia fazer isso é a democracia, governo de tudo, mas só quem podia fazer eram os homens livres, né? Quem fosse estrangeiro, escravo, mulher, não votava nessa assembleia, né? E durante a história houve, houve diferentes significados de democracia, né? Em determinadas épocas, né, eram só proprietários de terras que podiam votar. Era uma democracia, mas só os proprietários podiam votar. Em outra época, de homens brancos, né? De homens letrados, ou seja, era uma democracia, mas era um pouco discriminatória, né? De homens e mulheres adultos depois, né? De mulheres é de pouco tempo para cá. Em algumas sociedades, a ideia de democracia diz respeito apenas à esfera política. Votar e ser votado, por exemplo. Em outros, aplica-se também à área da vida econômica, participar do orçamento público de certa localidade, certo? Esse é um tipo de democracia participativa, não é nem representativa. Representativa é que você elege o seu representante, ou seja, o prefeito, o governador. Agora, a participativa é a sua comunidade, o que vocês votam na sua comunidade, que vocês querem, que vocês necessitam. E vocês vão até a, a Câmara ou qualquer outro local onde se votam leis e colocar isso aí para funcionar, né? E também sociedade, também, social, né? Decidir sobre leis referentes sobre o aborto, né? Cultural, aparatos de culturas como teatro e cinema, certo? São formas reivindicatórias da democracia. A democracia não foi o sistema político predominante na história. Portanto, atualmente é uma conquista dos segmentos sociais segregados, certo? Esses aí são apenas exceções, né? A democracia mesmo representativa, ela começou engatinhando no século XVI, século XVII, e só agora no final do século XX é que foi abrangida a todos, né? Mulheres inclusive. Agora são as expressões históricas da democracia. A gente pode ver isso também como uma diferença desses três tipos de democracia, né? Democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. A direta que eu já falei, o quê? Sobre os gregos, né? Um exemplo, né? Todos os cidadãos devem intervir diretamente nas questões públicas, certo? Todos os cidadãos diretamente. Eles não colocar um representante, né? O conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Só é considerado cidadão aqueles que eu já falei, adultos e que eram mesmo da cidade de Atenas, né? Sejam mulheres, escravos, estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermediários dos principais questões de interesse comum. Enquanto a democracia representativa é a nossa aqui, né? Ela surgiu no século XVII ao XIX, né? Um modelo se caracteriza pelo quê? Pela representação política, como eu já falei, né? Você vota na pessoa e ela vai lhe representar, né? Seja município, estado ou união, né? Através do que? Do exercício do voto. Você vota nesses representantes através de quê? Você vai através do voto, né? Eleitos para tal finalidade, representantes políticos como prefeitos, presidentes, governadores, deputados, senadores e vereadores.
a participação do cidadão é indireta, ou seja, você vota indiretamente naquela pessoa, né? Você não vota diretamente às leis, certo? É uma participação indireta. Você vota nas pessoas e elas que vão fazer as leis para você, né? Indireto, periódico, ou seja, tem um certo, cada certo ano, da quantidade de anos, tem outra nova eleição, certo? Com muitos candidatos. Formal e se expressa por meio de instituições eleitorais. Tem instituições já que resguardam a data, como deve ser feito, certo? Isso na lei eleitoral, né? E a democracia participativa, você pode chamar também como de semi-direto, né? Surge como forma de separação das deficiências do sistema representativo, que em muitos casos mostrou-se incapaz de garantir os interesses da maioria dos cidadãos, certo? Porque aí você bota um representante, né? Vamos dizer. Mas aquele representante ele não tem muita noção assim de um certo lado social, o que, é que ela está precisando, o que, é que precisa ali naquela. Ela não tem os deputados sabem das coisas assim, vamos dizer, de modo geral, né? Mas a democracia participativa é através do que? Os moradores de uma determinada. Essa é uma forma, né? Através de uma determinada região, eles o que? Um exemplo, eles participam do orçamento do município, que deve ser empregado o dinheiro, certo? Por quê? Porque eles já sabem o que eles vivem lá, né? Eles já sabem o que sentem, o que precisam e o que necessitam. Visa ampliar a participação social nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados, ou seja, que há uma distância muito grande entre o eleitor, por exemplo, de um senador, de um município que está no Piauí que nem é conhecido. Aí, como é que ele vai ajudar? Ele não sabe da situação dele lá. Através desse orçamento, dessa democracia participativa, os próprios moradores vão o quê? Vão influenciar os orçamentos para ajudar naquela região, naquela cidade. Baseia-se na articulação de grupos sociais em rede por meio de reuniões, discutem em volta das propostas que orientam as ações governamentais, né? E também, outro tipo de democracia participativa é o referendo e o plebiscito, né? Já viu o negócio do referendo, das armas, né? Essas pessoas votam se querem realmente a liberdade de toda pessoa ter uma arma, o porte de arma, né? Esse é um tipo também, referendo e plebiscito é um tipo também de democracia participativa. Vamos para agora para a teoria democrática moderna, né? Na Idade Moderna, a partir do século XVI, surgiu a ideia de autonomia dos indivíduos, que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. Ou seja, a autonomia do indivíduo é mais uma influência o quê? Da, da burguesia, né? Porque as pessoas teriam que negociar e bom, pessoal, vamos agora. Desculpa, dei uma pausinha aí. Falar sobre a teoria democrática moderna. Na Idade Moderna, a partir do século XVI, surgiu a ideia de autonomia do indivíduo, que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. Isso porque houve um desatrelamento do mundo feudal, né? As pessoas agora estavam buscando a sua individualidade. Individualidade dessa que era, era feito por quem? Pela burguesia, né? Pelo comércio iniciante, né? A concepção de democracia evoluiu com base nesses princípios, assume um perfil bastante diferente daquele desenvolvido na Grécia Antiga. Se antes a democracia está relacionada à ideia de igualdade, todos eram iguais ali na política, né? Em sua versão moderna, passa a vincular-se primordialmente à ideia de liberdade, ou seja, cada um, no momento
era a liberdade individual, ou seja, você tinha seus direitos, certo? E outra pessoa não poderia invadir os seus direitos, diferentemente da democracia direta, né? E de acordo com os ideais liberais, o principal dilema político fundamenta-se na limitação do poder do soberano, que às vezes confundia-se com o próprio Estado, e na ampliação das liberdades individuais. As características dessa ideias liberais, né? Era direito à propriedade material, você ter posses, né? E de defender-se judicialmente. Até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia tem como tema a defesa ou a crítica aos ideais liberais. Vamos agora para os três pensadores dessa época, né, que são o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O que o Hobbes dizia, né? Quando o homem está no estado de natureza, ou seja, ele está ali sem nenhum estado, ou seja, ele está solto na natureza, né? Ele tende a agir pela força e pela violência para conseguir o que quer, né? O que deseja. Provocando o quê? Se cada um quer conquistar algum bem, quer alguma coisa, então todos vão guerrear, né? Será o quê? Uma guerra de todos contra todos. Por isso, para disciplinar a si mesmo e garantir seu bem-estar, seria necessário firmar um contrato social regulado por uma autoridade soberana, certo? Que a autoridade soberana seria o que? O monarca, né? É o que constitui o que? O governo absolutista, né? Ou seja, por exemplo, o monarca, né? Que era o rei, ele tinha poder absoluto sobre tudo. Não existia o legislativo, nem judiciário, nem executivo. Ele era tudo, né? Esse poder absoluto caracteriza o quê? Pela transferência dos direitos do indivíduo ao soberano. Ou seja, todo mundo achava que seria melhor transferir todos os direitos a esse soberano, que ele evitaria a morte entre eles, né? Não haveria guerras entre a sociedade, dentro da sociedade. E em nome desse contrato social é que o poder deve ser exercido, e não para a realização da vontade pessoal do governante. E agora o outro, John Locke, é considerado o pai do liberalismo, né? O poder soberano deve permanecer nas mãos do cidadão, diferente de Hobbes, né? Que o poder o que foi dado dos cidadãos ao soberano, garantindo a todos os direitos individuais, segurança jurídica e propriedade privada. E se por acaso a pessoa eleita para aquilo, né? Não cumprisse as regras, ela seria deposta e os cidadãos colocariam outra pessoa no lugar. Diferentemente de Hobbes, né? Que Hobbes não. Hobbes diz que o soberano é absoluto, nada está acima dele, ele não pode ser tirado, né? Para Locke, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas democráticas e das leis. São representantes escolhidos pelo povo, né? Que exerceriam o papel de legisladores no interesse da maioria. O regime político proposto por Locke é, portanto, uma democracia representativa. Jean-Jacques Rousseau, ele faz umas críticas em relação ao John Locke, por exemplo, e ao Thomas Hobbes. A desigualdade causada pela existência da propriedade privada seria a causadora de todos os males que assolam o ser humano. O que ele quis dizer? Que a propriedade privada, os restantes dizem que a propriedade privada foi o que, surgiu o direito à propriedade, direito de ir e vir, né? Mas ele disse que não, né? Que a propriedade privada é causadora de todos os males que assolam o ser humano. Diante disso, um contrato social que viesse melhor convivência entre os indivíduos. A participação política é então um ato de deliberação pública. Aí ele diz que essas democracias, agora ele fala mais ou menos da democracia participativa, ou seja, as pessoas não deveriam falar igual o Locke, né? Não pensar igual o Locke. Votar nos representantes, como a gente faz hoje, né? A participação política é, então, ato de deliberação pública, certo? É a democracia participativa, que organiza a vontade geral e traz os elementos
a todas as vontades individuais. Este seria, portanto, o núcleo conceito de democracia. O autor afirma que a democracia só pode estar se for diretamente exercida pelos cidadãos. Sem representação política, a vontade real não pode ser representada, mas exercida diretamente. É o que fecha a questão da democracia participativa. Agora, outro teórico da questão de cidadania, democracia, direitos humanos, foi Montesquieu. Montesquieu que deu a tese sobre os três poderes, né? Ele disse que é necessário um controle externo para o sistema político. A partir daí, dessa ideia, ele dividiu as esferas administrativas em três poderes e com funções independentes em si. Ele, como havia só um soberano, né? Não, ele dividiu o poder entre legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, as funções da fiscalizar e cada um fiscalizava um ao outro, né? O poder legislativo, a função de fiscalizar o poder executivo é elaborar leis e votar leis de interesse público nas instâncias relativas, municipal, estadual e federal, certo? É os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais e senadores. E em situações específicas julgar autoridades como o presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. Aí existe outro poder, qual é o outro poder? O executivo. No caso nós seria o governador, o presidente e o prefeito, né? Seria o poder do Estado, que nos moldes de constituição de um país. Teria por atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos. Judiciário, né? Que é os tribunais, os fóruns tribunais, os supremos, né? O judiciário seria exercido o quê? Pelos juízes, cujas capacidades e prerrogativas de julgar estariam baseadas nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo Poder Legislativo. Esses três poderes são independentes e um é para frear o excesso do outro, né? Se o outro está fazendo uma coisa errada, ele vai e corrige, mais ou menos isso. Marx e Engels. Karl Marx e Friedrich Engels, um governo democrático, ele dizia o quê? Que um governo democrático é inviável numa sociedade capitalista, diante da exploração e dominação entre classes. Para alcançá-lo seria necessário, portanto, mudar as próprias bases da sociedade. Ele diz que com essas relações de dominação, por exemplo, de classe social, a burguesa e o proletariado, ele diz que não seria possível colocar um poder que desse igualdade a todos, né? Por quê? Porque uns eram mais poderosos que os outros e sempre subjugavam, né? E essa igualdade, a igualdade de propriedade, de se defender judicialmente, é apenas uma igualdade formal. Sendo assim, as democracias liberais seriam limitadas pela prevalência das desigualdades de classe, tornando restritas as opções políticas. Na palavra de Marx, a democracia liberal, o capital governa. Então, o que ele pregava? Uma revolução, né? Que destituísse o quê? A burguesia e instalasse um governo, vamos dizer, comunista, que que trataria todos como iguais, né? Não haveria diferenças econômicas muito grandes entre um e outro. E no final, essas são ideias socialistas. No final, ele dizia que, que o comunismo, né? No final desse, não haveria mais um governo, né? Não uma pessoa, mesmo no Estado socialista, né? Com todos iguais, mas haveria aí no poder. E a finalidade, o final, o objetivo da, é, do socialismo era o quê? Era o comunismo, ou seja, a total retirada de hierarquia da sociedade, ou seja, não haveria mais é, com direitos ou recursos mais do que os outros. Certo, pessoal? Obrigado.